Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Estados Unidos propõe tarifa de 25% sobre mercadorias brasileiras e escritório afirma que Brasil onera e restringe o comércio norte-americano. Flávio Bolsonaro diz que pediu a Donald Trump para que não taxasse produtos brasileiros. Ataque russo deixa 13 mortos e dezenas de feridos na Ucrânia. Acidente entre van e caminhão deixa 5 estudantes mortos em Goiás. Camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 será leiloada em Nova York. E ainda, Brasil chega aos Estados Unidos e inicia a preparação para a Copa do Mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Os Estados Unidos acusaram o governo brasileiro de onerar ou restringir o comércio norte-americano após uma investigação interna. O escritório de comércio do país propôs uma tarifa de 25% sobre algumas mercadorias brasileiras como resposta. O escritório de comércio dos Estados Unidos divulgou o resultado de uma investigação apontando que o Brasil comete uma série de práticas que oneram ou restringem o comércio norte-americano. No texto, as autoridades citam o PIX, o desmatamento ilegal, além de problemas na aplicação de leis anticorrupção. Segundo o documento divulgado, alguns itens seriam poupados desta tarifa, como certas carnes, frutas, minerais, café, aeronaves e terras raras. No texto, o escritório norte-americano contesta os acordos comerciais mantidos pelo Brasil com o México e a Índia. Segundo o documento, o Brasil concede tarifas mais baixas a centenas de produtos desses países em setores que ambos são produtores avançados e competitivos. Os Estados Unidos disseram também que o Brasil não adota medidas suficientes para combater o suborno e a corrupção. Eles citam, por exemplo, a anulação de processos da Operação Lava Jato em 2023 e a renegociação sem transparência de acordos de leniência. A recomendação do escritório é a aplicação de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros como resposta. A Câmara Americana de Comércio afirmou hoje que, se confirmada, a tarifa vai aumentar custos, reduzirá a competitividade, além de criar obstáculos bilaterais. O setor empresarial espera que os dois governos intensifiquem os esforços nas próximas semanas e alcancem uma solução. O presidente Lula afirmou hoje que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro são piores que o pai e associou a família ao relatório dos Estados Unidos. O petista disse ainda que Flávio e Eduardo foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. Nesse documento divulgado pelas autoridades norte-americanas, há também críticas contra o sistema de pagamento PIX. Os Estados Unidos acusaram o Banco Central brasileiro de prejudicar empresas americanas que atuam no setor e limitar a concorrência. O documento do Escritório de Comércio dos Estados Unidos possui 107 páginas e traz detalhes de como as operações brasileiras supostamente prejudicam setores norte-americanas. Em um trecho, há uma citação sobre o comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Segundo o governo americano, tribunais brasileiros emitiram decisões sigilosas determinando que empresas americanas de redes sociais removam determinados conteúdos políticos e suspendam perfis de residentes nos Estados Unidos. O documento afirma ainda que houve imposição de multa elevada, restrição ao acesso a ativos, contas e sistemas de pagamento. E esse tema deve ser tratado com cuidado pelas autoridades brasileiras. Isso porque o texto afirma que o Brasil prejudica empresas americanas que atuam em serviços de pagamento eletrônico por meio do PIX. O documento afirma que o Banco Central tem atuado como regulador para desfavorecer provedores de serviços de pagamento eletrônico dos Estados Unidos e privilegiar o brasileiro. O escritório também fez críticas ao fato de o PIX ser ofertado sem taxas aos clientes. Segundo a conclusão da investigação, as autoridades brasileiras obrigam empresas americanas a promoverem o competidor brasileiro sem compensação às instituições americanas. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse ter pedido a Donald Trump que não taxasse as empresas brasileiras. Durante entrevista a uma rádio, ele disse que também fez o pedido ao secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e ao vice Didi Vance. Vamos ouvir.
Eu pedi expressamente, nas 3 reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte, a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso PIX, a gente tem que valorizar o nosso etanol, que é uma energia limpa e que já está sendo usada aqui para o nosso agro para substituir o diesel, por exemplo. A gente tem que incentivar esse nosso capital, que é a tecnologia de etanol, seja da cana, seja do milho. Então a gente tem tudo para sentar de igual para igual. Por favor, não taxe as empresas brasileiras. Flávio Bolsonaro falou ainda que Lula perdeu a confiança do governo norte-americano e que o presidente do Brasil pediu para os Estados Unidos não combaterem as organizações criminosas. E uma pane na comunicação suspendeu na manhã de hoje os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Segundo a concessionária Gru Airport, as operações foram paralisadas por conta de problemas no controle de aproximação de São Paulo. Nas redes sociais, internautas disseram que houve espera dentro das aeronaves. E um ataque russo na Ucrânia na madrugada de hoje deixou pelo menos 13 mortos. Cerca de 60 pessoas ficaram feridas. Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma nova onda de ataques russos na Ucrânia na madrugada desta terça-feira. A capital Kiev foi atingida por mísseis balísticos em vários bairros. Houve mortos e feridos na capital, incluindo crianças. Após as explosões, moradores buscaram refúgio em estações de metrô e abrigos antiaéreos, enquanto densas colunas de fumaça eram vistas sobre a capital. Os bombardeios também atingiram o leste do país. Houve o registro de mortos e feridos na cidade de Dnipro. Em Kharkiv também houve feridos, incluindo uma criança, em um ataque que envolveu 15 drones e 2 mísseis, segundo as autoridades locais. Os ataques ocorrem em meio à escalada das operações militares entre os dois países. Enquanto a Rússia mantém bombardeios quase diários em território ucraniano, Kiev intensificou seus ataques de longo alcance dentro da Rússia. Do lado russo, um civil foi morto na segunda-feira na região fronteiriça de Kursk durante um ataque com drones ucranianos. Além disso, as autoridades relataram um incêndio na refinaria de Ilsk, na região de Krasnodar, também atribuído a um ataque com veículos aéreos não tripulados. Israel e Hezbollah voltaram a se atacar nesta terça-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu para que os países se comprometam com um cessar-fogo. Israel executou ataques noturnos no sul do Líbano que deixaram pelo menos 6 mortos e o Hezbollah lançou projéteis contra o país vizinho nesta terça-feira. Os combates entre o exército israelense e o grupo islamista apoiado pelo Irã começaram em 2 de março, quando o Hezbollah atacou o território de Israel como represália aos bombardeios do Estado hebreu e de Washington contra Teherã, que em 28 de fevereiro desencadearam a guerra no Oriente Médio. As agressões não cessaram apesar da entrada em vigor de uma suposta trégua em 17 de abril. Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na rede social Truth Social que esperava que Israel e o Hezbollah moderassem as hostilidades e afirmou que as duas partes se comprometeram com um cessar-fogo efetivo, mas as declarações tiveram pouco efeito na frente de batalha libanesa. O Hezbollah reivindicou nesta terça-feira um ataque com foguetes contra um tanque israelense no sul do Líbano e afirmou no Telegram que luta contra o avanço das forças de Israel. O exército israelense anunciou a interceptação de 2 projéteis, sem relatar feridos. Israel intensificou as operações militares contra o Hezbollah nas últimas semanas. Além dos ataques diários, o exército efetua a incursão terrestre mais profunda do Líbano desde o ano 2000, quando se retirou do país vizinho após 18 anos de ocupação. De acordo com Beirute, desde que o Líbano foi arrastado para o conflito regional em 2 de março, mais de 3.400 pessoas morreram e mais de 1 milhão foram deslocadas. O balanço do lado israelense é de 27 mortos. Uma forte tempestade tropical atingiu o sudoeste do Japão nesta terça-feira. As autoridades locais emitiram um alerta para a retirada de centenas de milhares de moradores por conta do risco de enchentes.
Uma tempestade tropical severa atingiu o sudoeste do Japão nesta terça-feira, deixando 15 pessoas feridas em Okinawa. A emissora pública NHK informou que os ferimentos foram causados porque objetos foram arremessados contra carros e os ventos fortes, com rajadas máximas atingindo 90 km por hora, fizeram as pessoas perderem o equilíbrio. Jangmi, que foi rebaixada de tufão à tempestade, provocou alertas de retirada para centenas de milhares de pessoas por causa dos riscos de inundações e deslizamentos de terra. O governo japonês informou que emitiu alertas para que mais de 800 mil pessoas deixassem suas casas nas províncias de Miyazaki e Kagoshima, na principal ilha do sul, Kyushu. A tempestade também deixou 47 mil residências sem energia elétrica em 2 regiões e já causou o cancelamento de 600 voos das 2 maiores companhias aéreas do Japão, a All Nippon Airways e a Japan Airlines. Jangmi seguiu para o nordeste, rumo a Tóquio, onde as autoridades alertaram para possíveis interrupções nos transportes e fechamento de escolas na quarta-feira. Um protesto de professores na capital do México terminou em confusão com a polícia. O grupo pedia mudanças na política educacional e aumento salarial. A polícia mexicana usou gás lacrimogênio para impedir que um protesto de professores chegasse à principal praça da cidade do México. No local será realizada a festa de torcedores da Copa do Mundo. Os manifestantes responderam com fogos de artifício. Os professores pedem aumento salarial, entre outras reivindicações. Os acessos foram bloqueados com barreiras metálicas e vigiadas por centenas de policiais, mas os manifestantes arrombaram uma dessas barreiras. Um líder sindical afirmou que pelo menos 2 pessoas ficaram feridas, uma delas no olho. A manifestação ocorre às vésperas da Copa do Mundo. O jogo de abertura do Mundial será realizado no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A marcha foi convocada pela Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que ameaçou chamar milhares de professores à capital durante a Copa do Mundo, caso o governo não atenda às suas reivindicações. A Bolívia também registrou protestos nesta semana. Milhares foram às ruas pedir a renúncia do presidente Rodrigo Paz. Manifestantes exigiram a renúncia do presidente Rodrigo Paz na capital política da Bolívia, um mês após o início de protestos e bloqueio de estradas que se espalham pelo país sem perspectiva de um fim para a crise. Trabalhadores, camponeses, mineradores, transportadores e professores exigem medidas contra a pior crise econômica em 4 décadas no país e ignoram os chamados do governo para negociar. Os manifestantes chegaram a La Paz agitando bandeiras indígenas após percorrerem cerca de 15 quilômetros desde a vizinha El Alto. No fim de semana, os membros da Central Operária Boliviana, principal sindicato do país que mantém vivo o protesto, debateram se deveriam negociar com o governo. Mais de 90 pontos de bloqueio foram registrados nas rodovias do país, cerca de 30 a mais do que na semana passada, segundo a estatal administradora boliviana de estradas. Essas ações provocaram escassez de alimentos, medicamentos e combustível em La Paz e na cidade vizinha de El Alto. Os preços da carne, dos ovos e de outros alimentos dobraram nas últimas semanas. A gestão de Rodrigo Paz denuncia uma tentativa de alterar a ordem democrática e acusa o ex-presidente socialista Evo Morales de promover as manifestações mais violentas. O presidente do Chile, José Antônio Kast, anunciou que vai apresentar um projeto de lei para endurecer os controles de imigração e aumentar as penas para crimes de organizações criminosas. O presidente do Chile, José Antônio Kast, vai apresentar um projeto de lei para reforçar o controle migratório e aumentar as penas contra o crime organizado. Em sua primeira prestação de contas ao Congresso na cidade de Valparaíso, o ultradireitista afirmou que suas prioridades serão fortalecer a segurança, a reativação econômica e a geração de milhares de empregos. Kast anunciou ainda que vai mobilizar operações policiais contra mercados ilícitos e o crime organizado nas próximas semanas. Precisamos combater o crime organizado e aumentar drasticamente as penas para os delitos criminais, pois o crime avançou mais rápido do que a nossa legislação. Não podemos nos dar ao luxo de atrasar no enfrentamento desse problema. Precisamos ser proativos na nossa legislação para combater o crime organizado e os novos métodos que ele emprega. Embora o Chile seja um dos países mais seguros da região, na última década houve um aumento dos homicídios e sequestros. De acordo com o governo atual, isso está relacionado à chegada de grupos criminosos estrangeiros, como o venezuelano Tren de Aragua.
Também precisamos reforçar nossos controles de imigração e nossa capacidade de realizar deportações de forma eficaz. E precisamos ampliar os prazos de detenção, porque atualmente os 5 dias que temos entre a detenção de uma pessoa e o início das tentativas de deportá-la simplesmente não são suficientes. E isso não irá dissuadir a imigração irregular no futuro. Precisamos atualizar nossa legislação. Enquanto o presidente discursava, manifestantes protestavam em Valparaíso contra os cortes orçamentários. E no próximo bloco, o acidente entre van e caminhão deixa 5 estudantes mortos em Goiás. E a operação contra um grupo suspeito de movimentar 116 milhões de reais. Um acidente no interior de Goiás entre uma van escolar e um caminhão matou 5 estudantes de um colégio militar. 7 pessoas ficaram feridas. A batida entre a van escolar e o caminhão aconteceu na rodovia 518 de Goiás, entre Buriti de Goiás e Córrego do Ouro. Segundo a polícia científica, a carreta com gado na qual a van bateu estava parada na rodovia, sem sinalização. As vítimas estudavam no Colégio Estadual da Polícia Militar 5 de Janeiro, em Sanclerlândia, e voltavam para o Córrego do Ouro, onde moravam. Em nota, a Câmara Municipal de Córrego do Ouro lamentou o acidente e divulgou os nomes dos estudantes mortos. Lucas Antônio e Ezequiel Souza tinham 14 anos. Isadora Monteiro e Isadora Castro tinham 12 anos. Maria Carolina tinha 11 anos. Na manhã de hoje, o Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Lage, divulgou um boletim de ocorrência afirmando que a unidade recebeu 3 feridos. Uma paciente de 12 anos está internada na UTI pediátrica, em estado grave, respirando com auxílio de ventilação mecânica. Em nota, o colégio onde as crianças estudavam manifestou profundo pesar pelo acidente e pediu união em solidariedade aos familiares e comunidade. O governador do estado, Daniel Vilela, também se manifestou e disse que a partida dos jovens deixa Goiás de luto. A polícia do Rio de Janeiro iniciou hoje uma operação contra a lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas do Comando Vermelho. O grupo investigado movimentou mais de 115 milhões de reais entre 2017 e 2025. Os agentes saíram para cumprir 18 mandados de busca e apreensão em 4 estados: Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Segundo as investigações, o grupo é responsável por movimentar mais de 116 milhões de reais entre os anos de 2017 e 2025, com o uso de contas bancárias de terceiros e empresas de fachada para ocultar a origem ilícita dos recursos. De acordo com a polícia, o dinheiro arrecadado com a venda de drogas era depositado de forma fracionada em agências próximas às áreas denominadas pela facção como Complexo do Chapadão. As investigações descobriram que parte dos beneficiários está concentrada em 7 Quedas, no Mato Grosso do Sul. Essa cidade fica localizada na fronteira com o Paraguai e é considerada estratégica nas rotas do tráfego internacional de drogas e armas. Os agentes apreenderam um celular, computadores e uma arma de fogo. Todo o material será enviado para análise. A jovem de 19 anos que foi atacada por um tubarão na praia de Boa Viagem, em Recife, segue internada na UTI do Hospital da Restauração. Marcela Vitória passou por uma cirurgia para conter o sangramento provocado pelo ataque. De acordo com o diretor do hospital, Petros de Andrade Lima, a paciente deu entrada em estado de choque hemorrágico profundo, já com a perna direita amputada após o ataque do animal. Esse foi o segundo ataque de tubarão registrado na região metropolitana do Recife em pouco mais de 24 horas. No último domingo, João Lucas, de 11 anos, foi atingido pelo animal na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e teve a perna esquerda amputada após uma cirurgia de emergência. Pernambuco soma 84 incidentes com tubarões desde 1992. Somente na praia de Boa Viagem foram 25 casos registrados. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco afirmou que as 2 vítimas dos recentes ataques de tubarão no litoral pernambucano estavam em áreas consideradas de risco. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que há sinalização para o risco de incidente com animais na área. A seguir, camiseta usada por Pelé na Copa de 1958 vai a leilão em Nova York.
e a chegada do Brasil aos Estados Unidos para a Copa do Mundo. A Universidade de São Paulo foi considerada a melhor universidade da América Latina pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais. Na lista mundial, a Universidade Paulista ocupa a posição de número 119. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a segunda melhor ranqueada e ocupa a posição de número 346. O presidente da instituição responsável pelo ranking afirmou que o declínio das universidades brasileiras na lista reflete anos de financiamento inadequado e a desvalorização da ciência e da educação com bens públicos. Lá no topo da lista, pelo 15º ano seguido, está a Universidade Norte-Americana de Harvard. As autoridades da Indonésia devolveram à natureza um urso do sol. O animal estava sob posse de um traficante e integrava uma lista de comércio ilegal. Deu trabalho, mas o final da história compensou o esforço das equipes de resgate em Jacarta, na Indonésia. Esse narigudo aí se chama Billy e é um exemplar de urso do sol, também conhecido como urso dos coqueiros. A espécie, que habita as florestas tropicais do Sudeste Asiático, é classificada como vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Billy foi resgatado do comércio ilegal de animais selvagens. A mãe foi morta, mas Billy já era mais velho quando foi comercializado. Então ele tem as habilidades para sobreviver na floresta. O urso do sol tinha entre 9 e 12 meses de idade quando foi resgatado dos contrabandistas há um ano. Os veterinários soltaram Billy na natureza no dia 9 de maio passado. A gigante norte-americana NVIDIA apresentou um chip para notebooks com sistema Windows. E, segundo a empresa, esse novo dispositivo vai transformar os aparelhos em uma plataforma de inteligência artificial. A NVIDIA apresentou nesta segunda-feira um chip potente para laptops com Windows, com o objetivo de consolidar sua posição no mercado de computadores pessoais com inteligência artificial. De acordo com analistas, o lançamento pretende desafiar rivais como Apple e Intel no domínio do mercado de PCs, embora os novos aparelhos possam ter um preço elevado. O lançamento também representa uma tentativa de diversificação da NVIDIA no mercado consumidor, em meio aos lucros substanciais obtidos com a enorme demanda por seus processadores para centros de dados por parte dos gigantes da tecnologia. Microsoft e NVIDIA otimizaram tudo meticulosamente para que este computador literalmente execute tudo que o mundo já criou e, além disso, agora roda agentes. É um computador incrível, afirmou Jensen Huang, CEO do grupo de tecnologia americano. A Índia concluiu a retirada da estátua do craque Lionel Messi após problemas na base. Uma estátua gigante do astro argentino Lionel Messi na Índia foi retirada após ter sido confirmado que o monumento balançava perigosamente devido ao vento. Guindastes e cordas foram utilizados para desmontar a escultura de 21 metros em Calcutá, antes de ela ser levada em um caminhão. Recentemente, notei a estátua do Messi balançando com ventos fortes, o que foi preocupante de ver. Se ela tivesse caído, poderia ter causado um acidente grave. A estátua foi retirada hoje, e é bem triste vê-la ir embora. A escultura, que mostra o atleta argentino de 38 anos e jogador do Inter Miami erguendo o troféu da Copa do Mundo, foi inaugurada durante a chamada Gold Tour de Messi na Índia, em dezembro do ano passado. De acordo com o legislador estadual, a estátua ficará em um depósito do governo, enquanto as autoridades decidem sobre um novo local. A Casa de Leilões anunciou que uma camisa do Pelé usada na final da Copa do Mundo de 1958 vai ser exibida ao público e leiloada em Nova York. A peça vai ficar disponível ao público a partir do dia 1º de julho em Manhattan. Os compradores interessados vão poder dar os lances a partir do dia 29 deste mês. A camisa usada pelo Pelé é avaliada em mais de 30 milhões de reais. A seleção brasileira desembarcou na manhã de hoje em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para a disputa da Copa do Mundo. Mas antes da estreia do torneio, o Brasil enfrenta o Egito em um amistoso no próximo sábado. A seleção brasileira desembarcou na manhã de hoje no Aeroporto Internacional de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E olha que esse voo foi acompanhado por milhares de fãs ao redor do mundo e também pela imprensa internacional. Nas redes sociais, os veículos de comunicação falavam sobre a viagem dos jogadores brasileiros.
Já os fãs acompanharam a viagem desde a decolagem no Rio de Janeiro. Segundo o site Flight Radar, que mapeia os voos de todo o mundo, mais de 74 mil pessoas acompanharam a viagem ao vivo. Na saída da aeronave, o treinador Carlo Ancelotti conversou com os jornalistas e disse que a seleção está pronta para o torneio. Já o volante Casemiro falou do desejo de vencer o Mundial. Competir com outros rivais, tentar de fazer o melhor, trabalhar bem. Expectativa, sabe todo mundo do Brasil. A expectativa sempre enorme, né? O desejo de querer vencer, o desejo de realizar um sonho, acho que não só meu, mas de 210 milhões de pessoas mandando energia positiva. Então, a expectativa é grande, a gente sabe que é difícil a caminhada, mas a gente com muita ilusão queremos ganhar. Mas antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar o Egito em um amistoso. A partida ocorre no próximo sábado, às 7 horas da noite. Pela Copa do Mundo, o Brasil estreia dia 13 de junho, um sábado, contra o Marrocos, também às 7 horas da noite. Como disse a CBF, chegamos. Faltam apenas 9 dias para a Copa do Mundo. A Marcha para Jesus vai impulsionar a hotelaria paulista em 2026. A expectativa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo é de que o setor deve movimentar 166 milhões e 200 mil reais nesses dias. Esse valor é 7% superior ao registrado na mesma época do ano passado. Além da capital paulista, o interior e o litoral também devem ter ganhos de faturamento com o feriado prolongado. O feriado de Corpus Christi acontece na quinta-feira, dia 4 de junho, a mesma data da 34ª edição da Marcha para Jesus. O evento reúne milhões de pessoas com concentração às 10 horas da manhã na Estação da Luz. Os shows e apresentações musicais serão realizados na Praça Heróis da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E o Gospel News desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Na sequência, tem um culto de batalha espiritual com Bispa Sônia Hernandes, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional. Uma boa noite para todos vocês e até amanhã.